O mistério envolvendo o Endrick na seleção tá deixando o Brasil inteiro sem entender nada. Tem uma coisa que vem incomodando muito o torcedor brasileiro nessa Copa do Mundo. E talvez você também tenha sentido isso assistindo ao empate do Brasil contra Marrocos. Porque, sinceramente, quanto mais a gente olha pra esse jogo, mais fica aquela sensação de que alguma coisa não tá encaixando. E não é só pelo resultado, não é só porque o Brasil sofreu, não é só porque Marrocos jogou de igual pra igual. É porque existe um detalhe que tá deixando muita gente sem entender absolutamente nada. Enquanto a seleção sofria em campo, enquanto faltava criatividade, enquanto os atacantes praticamente não assustavam a defesa marroquina, um dos jogadores brasileiros que vive melhor momento na temporada inteira permaneceu sentado no banco durante os 90 minutos. E isso levantou uma pergunta que está sendo repetida em todos os cantos do Brasil. Por que Endrick continua sem espaço? E olha, para entender essa história, primeiro precisamos voltar para o jogo. Porque o empate diante de Marrocos foi, sem exagero, uma das atuações mais preocupantes da seleção brasileira nos últimos tempos. O Brasil entrou em campo carregando toda aquela pressão de favorito. Afinal, estamos falando da maior seleção da história, agora comandada por Carlo Ancelotti, um treinador que conquistou tudo no futebol e que chegou cercado de expectativa. Só que a realidade dentro de campo foi outra. Marrocos não teve medo, muito pelo contrário. Os marroquinos foram mais organizados, mais intensos e em muitos momentos pareciam saber exatamente o que fazer com a bola. Enquanto isso, o Brasil parecia perdido. Sem meio-campo, sem aproximação, sem movimentação. Casemiro encontrava dificuldades. Paquetá desaparecia em vários momentos. Rafinha pouco conseguia produzir e o ataque praticamente não existia. Marrocos abriu o placar e naquele momento o silêncio tomou conta dos brasileiros. Porque ninguém esperava ver a seleção sendo dominada daquela maneira. E se não fosse Vinícius Júnior, talvez a história teria sido ainda pior. Em uma jogada individual espetacular, Vini tirou um gol praticamente do nada. Um lance de craque. Um daqueles jogadores que conseguem resolver quando o coletivo simplesmente não funciona. Mas a verdade é que o empate escondeu muitos problemas, porque o Brasil continuou sofrendo, continuou sem conseguir controlar a partida. Terminou os 90 minutos dando mais a impressão de que escapou de uma derrota do que de que conquistou um ponto importante. Só que existe um detalhe que os números mostram e que talvez seja ainda mais preocupante. Há meses, a seleção brasileira procura um centroavante. Vários nomes já receberam oportunidades, uns mais experientes, outros mais jovens, mas nenhum conseguiu se firmar de verdade. E justamente nesse cenário, aparece Endrick, um jogador que, aos 19 anos, vive uma fase excelente no futebol europeu. Um atacante que, quando recebe oportunidades, normalmente responde. Foi assim em amistosos, foi assim em jogos decisivos, foi assim quando saiu do banco e mudou partidas. E foi exatamente isso que aconteceu diante do amistoso contra a Croácia. Naquele jogo, quando tudo ainda estava indefinido, Endrick entrou com fome, entrou ligado, entrou querendo mostrar serviço e em poucos minutos participou diretamente das jogadas que decidiram a partida. Aquilo fez muita gente acreditar que finalmente ele teria sua grande oportunidade, mas veio o duelo contra Marrocos. E para surpresa de muita gente, Endrick sequer entrou, nem por 5 minutos, nem no final, nada. Enquanto a seleção buscava alternativas, ele permaneceu no banco observando tudo. E isso fez surgir uma comparação inevitável, porque essa história lembra muito o que aconteceu no Real Madrid. Quando chegou ao clube espanhol, Endrick era tratado como uma das maiores promessas do futebol mundial. Mas encontrou uma concorrência enorme. Os minutos eram escassos, as oportunidades apareciam pouco, e a sensação era de que ele nunca conseguia ter sequência suficiente para mostrar tudo o que podia. Foi justamente por isso que a saída para outro clube acabou sendo importante para sua evolução. Longe da pressão absurda de Madrid, Endrick encontrou espaço, encontrou confiança, encontrou minutos e começou a mostrar por que sempre foi considerado uma joia do futebol brasileiro. Só que agora, muitos torcedores estão enxergando uma ironia enorme, porque o treinador que hoje dirige a seleção é justamente Carlo Ancelotti, o mesmo treinador que conviveu com o Endrick no Real Madrid. E é aí que começam os questionamentos. Será que falta confiança? Será que existe alguma questão tática? Será que Ancelotti entende que ainda não é o momento ideal? Ou será que simplesmente a oportunidade ainda vai chegar? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. A pressão já começou. Porque Copa do Mundo não espera. E quando um jogador vive boa fase, o torcedor quer vê-lo em campo, principalmente quando o ataque da seleção não consegue engrenar. Ao mesmo tempo, também é preciso lembrar que Ancelotti construiu uma carreira inteira tomando decisões difíceis. Foi assim no Milan, foi assim no Chelsea, foi assim no PSG, foi assim no Real Madrid. Muitas vezes ele foi criticado, muitas vezes foi questionado. E em diversas ocasiões acabou provando que tinha razão. Por isso ainda é cedo para qualquer conclusão definitiva. Mas é impossível ignorar que existe uma expectativa gigantesca em torno de Endrick. Porque ele tem algo que muitas vezes faz diferença em torneios curtos. Fome, vontade, coragem. Aquela energia de quem entra querendo mudar a história.
E às vezes é exatamente isso que decide uma Copa do Mundo. O próximo jogo pode representar um divisor de águas. Talvez seja a oportunidade de ouro. Talvez seja o momento em que Endrick finalmente receba mais minutos. Ou talvez Ancelotti continue apostando em outras alternativas. Mas uma coisa é certa. Se a seleção continuar apresentando dificuldades ofensivas, a pressão para que Endrick ganhe espaço será cada vez maior. Porque o torcedor brasileiro pode até ter paciência, mas quando sente que existe um talento pronto para ajudar, a cobrança aparece. E é justamente por isso que os próximos jogos prometem. Porque eles podem definir não apenas o futuro da seleção nesta Copa do Mundo, mas também o papel que Endrick terá dentro dela. Endrick fez gol na Inglaterra, em Wembley. Fez gol contra a Espanha, no Bernabéu. Chegou à Copa cercado de expectativa. Tem uma das melhores médias de gols entre os atacantes do ciclo. E mesmo assim, na estreia contra Marrocos, ficou no banco. E é aí que o torcedor se pergunta: se o Brasil precisava de um gol, se o time precisava de velocidade, se o jogo estava travado, por que justamente Endrick não entrou? E aí nasce uma pergunta que muita gente tem medo de fazer. Será que no futebol, especialmente na seleção brasileira, tudo é decidido apenas dentro das 4 linhas? Ou existem interesses maiores circulando nos bastidores? Isso muda tudo. Porque agora existe um detalhe interessante. A CBF possui um contrato bilionário com a Nike, um dos maiores acordos da história entre uma seleção e uma fornecedora. Enquanto isso, o jogador mais promissor do país veste justamente uma concorrente. Coincidência? Mais uma vez, a pergunta aparece. O que mais intriga o torcedor é o campo. Porque no fim das contas, futebol se resolve dentro das 4 linhas. E é aí que muita gente não consegue entender. O futebol sempre foi maior do que a bola. Porque futebol nunca foi apenas futebol. Existe política, existe marketing, existe dinheiro, existe vaidade, existe hierarquia, existe influência. Sempre existiu. Mas existe uma coisa que nenhuma marca consegue controlar: o campo. Porque o gramado não tem contrato, a bola não assina patrocínio. E quando um jogador é especial de verdade, mais cedo ou mais tarde, ele acaba encontrando seu espaço. Foi assim com Pelé, foi assim com Ronaldo, foi assim com vários craques. E talvez seja exatamente isso que a torcida brasileira esteja esperando agora. Porque enquanto o Endrick continuar sentado no banco, uma pergunta vai continuar perseguindo a seleção brasileira. Se o resultado não vier, quem será cobrado? O técnico? A CBF? Ou simplesmente as escolhas feitas dentro do futebol? Essa resposta, meus amigos, só os próximos capítulos serão capazes de dar. E antes de ir embora, já faz aquele movimento rápido que fortalece demais o canal. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e já deixa o like porque isso ajuda o conteúdo a chegar em muito mais gente. Tamo junto, família, e a gente se vê no próximo vídeo.